Olá, pessoal! Hoje, então, eu vou falar sobre o transtorno bipolar de humor. Particularmente, eu gosto muito de falar sobre o transtorno bipolar de humor porque ele é um transtorno muito complexo e muitas vezes as pessoas elas confundem uma alternância de humor com transtorno bipolar de humor. Transtorno bipolar não é aquela alternância que a pessoa um dia ela tá bem, no outro dia ela tá mal, um dia ela tá brava por alguma coisa, no outro dia ela tá feliz. Não. O transtorno bipolar de humor, ele é muito mais sério. Ele alterna comportamentos depressivos, né, uma depressão muito profunda, com comportamentos eufóricos ou maníacos. Então a pessoa ela apresenta por meses ou por semanas, num período mais prolongado, ela apresenta uma depressão que medicamento nenhum resolve. Porque a linha que divide a depressão da bipolaridade, ela é muito tênue. E os medicamentos, eles são diferentes para a depressão e para a bipolaridade. Então, até tu identificar e diagnosticar que a pessoa está com transtorno bipolar de humor, a gente acaba tratando ela para depressão. E essa depressão, ela continua evoluindo, ela não melhora com aqueles medicamentos normais que se faz num tratamento para a depressão. E, de repente, num belo dia, num outro momento, ela acorda de manhã e ela está completamente feliz, deslumbrada, muito bem, sem traço nenhum de comportamento depressivo. Só que quando ela está nessa euforia, nesse comportamento maníaco, torna-se muito difícil tu fazer um tratamento com essa pessoa, porque no fundo ela está se sentindo bem. Ela está plena, ela está divina, ela está do jeito que ela queria. Doente ela estava quando ela estava no comportamento depressivo. Só que, dentro desse comportamento maníaco e eufórico, ela começa a ter atitudes que são atitudes que ela não teria se ela estivesse dentro de um equilíbrio emocional. Às vezes, ela pode ter uma compulsão por compras, gastar demais. Ela pode ter uma compulsão por uso de drogas, de bebidas, fazer alguma loucura, algum tipo de comportamento que, usualmente, ela não faria. Mas que são comportamentos que não trazem nenhum benefício para ela. Ao contrário, são comportamentos que quando ela sai do episódio maníaco e ela entra de novo no episódio depressivo, ela fica até olhando assim, ó, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer tais coisas. Então essa alternância, esse desequilíbrio entre um comportamento e outro, ele é muito nocivo porque o ser humano ele tem que ser equilibrado. E a cada crise, a cada desequilíbrio, a cada passeio entre a depressão e a euforia, hoje a gente já sabe que as células, elas acabam necrosando, as células responsáveis por várias habilidades que nós temos no cérebro, elas acabam se deteriorando com este passeio entre a euforia e a depressão. Então é um transtorno muito sério que requer muito tempo para a gente analisar o diagnóstico, porque como eu falei para vocês, a gente sempre trata num primeiro momento para a depressão e os medicamentos para bipolaridade, eles são medicamentos diferentes dos medicamentos de depressão. Então, quando a gente percebe que uma pessoa está apresentando essa alternância de comportamento, é preciso que se procure um psiquiatra. Porque o princípio básico do comportamento bipolar é a ausência ou a diminuição da substância neuroquímica chamada lítio no cérebro. Então, essa substância ela tem que ser reposta para que a pessoa possa, então, manter um padrão de equilíbrio no seu comportamento. Então, para falar aqui no dia de terapia, com pouco tempo que a gente tem, a gente dá uma pincelada, mas na realidade esse transtorno ele requer um entendimento muito maior para que a gente possa fazer um tratamento mais sério e mais complexo para que a pessoa possa então estar equilibrada e não alternando na depressão e no comportamento eufórico. Como eu disse para vocês, é muito difícil levar uma pessoa na fase eufórica para o tratamento, porque ela está muito feliz, ela está plena e realizada na fase eufórica. Só que aonde ela vai passando, ela vai destruindo, aonde ela vai andando, tudo aquilo que ela coloca à mão. Só que ela não se dá conta. Então, transtorno bipolar de humor, ele precisa ser diagnosticado por um psiquiatra e ele precisa fazer um tratamento combinado com o psiquiatra e com um psicólogo junto. Por quê? Porque os medicamentos, né, o carbonato de lítio ou um outro medicamento que a gente usa no tratamento da bipolaridade, ele tem alguns efeitos colaterais
Cada medicamento age de uma forma diferente numa pessoa. Então, é preciso que se tenha um controle dos medicamentos, é preciso que se tenha o controle do comportamento, até que se ache um padrão de equilíbrio que vai ser o padrão satisfatório de comportamento daquela pessoa. Ok? Até a próxima, pessoal!